Bom, doutor Saldiva, você também é um profissional da área da saúde. Eu gostaria de saber a sua opinião, se lhe parece necessário aumentar a capacidade dos enfermeiros para realizar as atividades, se isso poderia melhorar o atendimento ou se você acha que a posição da CREMESP é correta. Veja, o que o CREMESP fala é que tem que ter médico em todo lugar. Não vai ter. Não vai ter porque existe uma questão de fixação dos médicos em lugares aonde, por exemplo, eles vão ficar algum tempo. Às vezes ficam menos de uma semana, ou às vezes acontece que o prefeito tem que contratar um médico para ficar lá, teoricamente, o tempo todo, e ele vai ficar poucos dias e acumula empregos. Essa é uma situação que falta médico na ponta, mas não é só na Amazônia, tem na periferia de São Paulo, um monte das grandes cidades, tem nas comunidades periféricas, nas cidades de menor porte. Então, o que está acontecendo é que, vamos analisar o seguinte, você tem comunidades pequenas, de 300 pessoas, uma comunidade indígena, não vai ter uma equipe de saúde da família lá com médico. Então, você tem que fazer, por exemplo, telemedicina. Um profissional, ele pode receber, a enfermeira pode examinar, pode medir pressão, pode acertar a dose Tem protocolos para fazer isso, com um diálogo dentro de uma equipe onde o médico participe, mas não necessariamente presencialmente. E é isso que não existe no Brasil. Existe uma ilusão que levou à proliferação, aumentou-se o número de médicos, de faculdades de medicina, algumas de péssima qualidade, na esperança que eles fossem não ter emprego aqui, mas vão ir para a periferia, mas isso não está acontecendo, está aumentando cada vez mais a concentração e a disparidade do país. Então, para resolver isso, ou você tem uma carreira de médico, onde o médico, se ele recebeu financiamento, estuda numa escola pública, ele tem um incentivo para ir, faz um pré-requisito, faz parcerias, e você tem que ter uma segunda opinião assistida à distância para que um profissional possa exercer algum tipo de atividade médica. Nessa tragédia da Yanomami, você poderia imaginar que se tivesse uma equipe de saúde bem colocada, sob orientação, quando necessário, do médico, você não estaria tendo essa catástrofe humanitária. É isso que a gente ganha. Então, Saldiva, na sua opinião, o Ministério da Saúde está certo em acelerar a retomada do programa Mais Médicos? Depende de como for. Se for para você fazer um revalida de brincadeira, como acontece, e você vai pegar aquele monte de faculdades brasileiros formados em faculdades que não tem seleção nenhuma, nem condição, nem hospital, e mesmo no próprio Brasil, para você revalidar o diploma, tem que revalidar o diploma para valer, mas não somente dos médicos formados fora. Das faculdades, você deveria ter um exame de competências para saber se ele tem a competência mínima de não aprender depois em cima das pessoas que os procuram. Então, existe uma ilusão de que o Brasil vai ter médicos num curto espaço de tempo suficientes para estar em todos os pontos onde eles são necessários. Por isso que eu sou muito mais a favor da opinião do Gonçalo, que você tem que permitir, isso acontece, não é que é alguma coisa do Brasil, não é o Gonçalo que está falando, são artigos científicos publicados em jornais de alto prestígio em medicina, no New England, no Lancet, no JAMA. Tem países como a Austrália, como o Canadá, que nas áreas remotas que eles possuem, permitem esse tipo de atividade, e você tem que ter uma estrutura de suporte para quem está na ponta, porque essa é a necessidade de você colocar algum atendimento a essas pessoas que estão morrendo em taxas inaceitáveis para fins humanitários em pleno século XXI.